Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Mais uma vez nós vamos percebendo, que na medida que nós vamos caminhando nos evangelhos, e em particular no que nós estamos meditando, que é o de São Lucas, se percebe, essa intriga das autoridades religiosas que não conseguiam interpretar bem o que Deus havia falado. Eles tinham a interpretação deles própria e achavam que era aquilo ali e ponto final. E por isso essa intriga com Jesus diante das curas que ele acaba realizando no dia de sábado, que eles achavam que no dia de sábado não se deveria fazer isso. Mas vamos nos voltar hoje para essa mulher de 18 anos, encurvada, doente. Lucas, como médico, ele não atribui essa situação somente a uma questão de uma doença física, mas uma doença espiritual, Satanás que a atormentava e colocava ela nessa situação de ficar encurvada, sem olhar para cima, Não se esqueçam que nós somos chamados a olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus. Satanás quer que nós estejamos com o nosso olhar para baixo. E aí esse peso sobre as costas dessa mulher, e Jesus que dá essa resposta, Você acha que eu vou deixar essa mulher que há 18 anos Satanás toma conta dela? Você acha que eu vou deixar ela assim? Porque Jesus veio nos libertar também do pecado, veio nos libertar também das astúcias do demônio. Mas a mulher foi curada. 18 anos nessa situação e ela foi liberta. Se nós olharmos também na nossa vida, na nossa história, ou na história de tantas pessoas que nós convivemos, hoje nós podemos dizer também, aquela pessoa
foi atormentada muitas vezes pelo demônio. Vivia em determinado pecado e não conseguia sair. Até que um dia Jesus a tirou, ou tirou. Mas hoje nós vamos pensar naquelas pessoas que estão ali, sob a ação do demônio, e não querem sair. Quantas pessoas que não querem? Quando a pessoa quer, e aí ela corresponde, né, à graça de Deus, aí Deus vem e tira, porque tudo tem que passar por um processo de liberdade, né? Deus, ele não vai libertar essa ou aquela pessoa se ela não quer ser libertada. Deus não vai forçar. Mas se a pessoa quer, Deus a liberta. Imaginemos esses homens ou mulheres que, no vício da bebida, anos e mais anos. E quando se fala, dizem assim, eu largo quando eu quero. Realmente, até agora não largou porque não quis. Atormentada. E vai aumentando esse vício, e vai. E se faz isso, se faz aquilo para que a pessoa saia, e ela não quer sair. E aqueles que estão no vício da impureza, que também não querem sair. Hoje a internet tem proporcionado determinados vícios na área da sexualidade, que a pessoa, quando vai para o computador, já vai para isso. Começou ali bem devagarinho, né? E agora está lá. E quando a pessoa diz que ela está viciada, ela ainda se sente ofendida. Quem é você para me julgar? E não consegue perceber que está. E aí vem a mesma conversa, né? Eu saio quando eu quero. Não sai. Você não saiu até agora porque você não quer mesmo. Você vê que na primeira leitura, São Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele está dizendo, né? Deixando bem claro que os devassos, os impuros, não herdarão o reino dos céus. Não entrarão, não. E as pessoas vão prolongando, né? Elas vão deixando os viciados nas drogas, que não querem sair. E tem toda a chance para poder sair. Os viciados no adultério, no roubo, e não querem sair. E o tempo vai passando e não querem sair. Para nós cabe apenas uma coisa, porque se não se pode forçar, porque aí vai contra a liberdade do outro, só resta rezar. Muitas pessoas só se libertarão de determinados vícios com as orações dos seus parentes. Primeiramente é a oração da própria missa, né? Que a missa é tudo. É vir para a missa e colocar ali na intenção da missa, na hora que o sacerdote diz oremos, aí já coloca, na hora que acontece a consagração e o sacerdote eleva o Cristo, aí olha-se para a hóstia consagrada, que é Jesus que está ali, e disse para Jesus, né? Liberte o Senhor. Faz com que abra o coração, Senhor. E na hora que o cálice é erguido também,
E depois ali na hora da comunhão, né? Que se une ao Cristo, o comungante, né? Se torna um com o Senhor naquele momento, e ali conversa com Jesus. Jesus, olha, meu marido está assim, meu filho está nessa vida, não quer sair, já conversei, já falei, fiz de tudo, mas não quer sair. Se não houver uma intervenção do céu, Senhor, se não vier do Senhor, o que será dessa pessoa? E aí os sacrifícios que precisam ser feitos. Os sacrifícios, as penitências, aquele alimento que eu gosto muito, não vou comer, para a libertação desse meu irmão, para a libertação dessa minha irmã, para a libertação do meu pai, da minha mãe. Vou oferecer esse sacrifício, mas fiquem sabendo, não é aquela coisa que se faz uma vez na vida e outra na morte, não. Enquanto não houver essa libertação, ali, olha, aquela penitência, ela tem que perseverar. Porque é preciso que alguém sofra para que outro se liberte. Não foi isso que Anás falou lá no dia? É preciso que um morra para que todos se salvem. Então é preciso que você morra também para isso, para aquilo, para esse tipo até de coisa que você vive, que pode até estar colocando você até em perigo de salvação também, e você se oferece como sacrifício, você deixa. Porque é fácil, meus irmãos, fazer determinadas penitências quando a coisa não está ali, né? Mas quando aparece, a boca começa a salivar. E quando coloca o primeiro na boca, já vem o segundo, vem o terceiro. Eu conheço pessoas que há anos fazem determinadas penitências que para elas são duras pela conversão de tal pessoa. São anos. E às vezes Satanás vem e fica soprando no ouvido da pessoa para dizer para ela que não vai conseguir, não. E a pessoa tem que persistir. Porque, olha, a libertação de uma pessoa não se dá num passe de mágica, viu? As pessoas pensam que se dá num passe de mágica. É só gritar lá de cima, está curado, está liberto. E você vê que quantas pessoas que foi falado assim, na empolgação do momento, elas diziam até que estavam, e recebeu muitos aplausos, bateram muitas palmas, e na semana seguinte já estava lá de novo. Porque a conversão, ela precisa vir mesmo das entranhas, do coração, de dentro da pessoa. Por isso, essa necessidade. Aqui foram 18 anos, né? Se a gente for contar a maioridade, né? Com que idade será que essa mulher ficou encurvada? Será que foi de nascença? Será que aconteceu alguma coisa depois e ela ficou assim? Mas e aquela pessoa lá da sua casa? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa que tinha um filho, né? Que estava lá dentro, lá no quarto. Aí, ele só saía do quarto para ir no banheiro, viciado nesses jogos de internet. Cheguei assim, olhei, tentei ali conversar alguma coisa, mas a visão dele, né? A meta dele era o jogo, nem deu muita atenção. E aí vai anos e mais anos, e as pessoas pensam que é só, talvez, colocar a mão ali, né? Não, é penitência, é muita penitência. Não é à toa que nessas aparições de Nossa Senhora, o que é que ela vive dizendo? Penitência, penitência, penitência. Sem penitência não há libertação.
Sem sacrifício não há libertação. Mas nós vivemos o tempo dos acomodados. Nós vivemos uma acomodação. E quanto mais tiver acomodação, melhor. Não se dá na acomodação. Tem que ter muitas lágrimas. Aqui eu já me lembro de Santa Mônica. Entre ali, uns falam que foi 18 anos, outros falam que foi 30, mas foi muito tempo, né? 18 anos já é muito, 30 muito mais, 28 anos também. Quantas lágrimas, quantas penitências de Santa Mônica para que Santo Agostinho pudesse ser liberto daquelas coisas que ele vivia. Tanto que no processo de conversão dele, ele começou a dizer assim: agora não, Senhor, deixa para depois. Ele já percebendo que Deus já estava fazendo alguns movimentos dentro dele, mas o desejo da carne dele estava tão grande que ele dizia isso: agora não, deixa para depois. Até que, graças a Deus, passando lá em frente à igreja, ouvindo o sermão de Santo Ambrósio, a palavra tocou, né? O tempo se abreviou, o dia está passando. Quando é que você vai se libertar das obras das trevas? Foi lá o capítulo 13, versículo 13 seguinte, da carta aos Romanos. E ali aconteceu, mas foram muitos anos. Não, você não pode desanimar de se sacrificar, de rezar, de pedir, para que Satanás seja afastado dessa pessoa. E olha bem, eu não estou falando aqui de possessão, porque quando se fala de Satanás, de libertação, a pessoa já pensa Satanás lá tomando conta da vida da pessoa. Não, eu estou falando dessa ação demoníaca, aonde Satanás ele comanda a vida do outro. Em vez de a vida daquela pessoa ser comandada por Jesus, é comandada por Satanás. E que ele precisa se afastar. E ele vai se afastar pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pela nossa também entrega, pelo nosso sacrifício. Qual o sacrifício que você tem feito para que essa pessoa da sua família seja liberta? Que sacrifício você tem feito? E quando você faz esse sacrifício, você tem levado a sério mesmo? Ou é daquele tipo que você começa e depois já para, aí desanima, aí Satanás vai dizendo, né? Porque ele sopra também no ouvido. Ele tenta o outro e tenta a pessoa também. E quando ele sabe que a oração está sendo eficaz, aí o que é que Satanás faz? Ele faz com que você ache que o outro não está saindo, para você parar de rezar, para você desanimar. Mas não se pode desanimar enquanto restar vida dentro de você. Penitência. 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 Enquanto tiver sopro de vida em você, sacrifício. Sacrifício, sacrifício. Enquanto houver sopro de vida em você, conversão também sua. Muita conversão, muita oração, muita dedicação. Para que Satanás saia da vida dessa ou daquela pessoa. Foi para isso que Jesus fez, mas ele precisa também da nossa cooperação. Não é que ele necessite, né? Mas nós podemos cooperar com Deus também. Peçamos hoje a Deus essa graça. Porque, meus irmãos, aqui eu estou falando de questão de salvação.
Eu não estou falando apenas de uma libertaçãozinha do álcool, ou de uma libertaçãozinha de questões de impureza sexual, que a pessoa vive nessa vida aí, e depois a pessoa, de repente, a pessoa aparentemente, né, ou senão ela está boa, e diz, nossa, agora ela está boa. Não, é libertação do caminho do inferno. Porque quando Satanás, ele pega para levar para o inferno. Não é para o céu, é para o inferno. E eu sei que você não quer esse parente seu no inferno. Jamais. Então, se você não quer esse parente seu no inferno, sacrifício, oração, penitência, leva a sério sua vida de oração, leva a sério sua vida em Deus e vai pedindo. Eu repito, sem sacrifício e sem oração a pessoa não vai ser liberta do pecado que ela não quer, porque ela não quer sair. Quando quer é diferente, mas a pessoa não quer, está presa, está amarrada. Tem aqueles que estão presos só no final de semana, viu? Durante a semana, está tudo bem, mas quando chega a sexta-feira já começa a salivar. E não consegue, não consegue sair. Aí sábado, domingo, abandonado lá nas trevas do erro, aí segunda-feira melhora. Aí você fica tranquilo, né? Aí você diz assim, ai, que bom, já passou. Foi só no final de semana. Foi só no final de semana, foi bastante para Satanás aprisionar e enganar. Porque caiu no pecado feio, não se confessou e o tempo está passando. E o tempo está passando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.